Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Prezados irmãos e irmãs, companheiros de Deus Espírita, que a paz do Senhor continue nos envolvendo a todos, nessa noite em que, mais uma vez, temos a oportunidade de fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Sempre bom nós entendermos o que significa o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é de segundo, primeiro, segundo, terceiro, não. É de acordo com o Espiritismo. O Evangelho aqui, na verdade, não é o Evangelho espírita, é o Evangelho de Jesus, é o Novo Testamento. A Bíblia tem o Velho Testamento e o Novo Testamento. Nós, espíritas, desde Kardec, tivemos a preocupação de compreender mais detidamente o Novo Testamento. Porque, de verdade, em essência, o cristianismo, na sua pura essência, está contido no Novo Testamento. É ali que Jesus testificou de fato o seu pensamento, é ali que ele ensinou à humanidade aquilo que ele deveria ensinar. Ele poderia até ter rompido com o Velho Testamento, porque o Novo Testamento é água viva. O Novo Testamento é aquela água da qual ele disse que quem beber dessa água jamais terá sede. O Velho Testamento é um livro de histórias, é um livro de tradições, contado de gerações para gerações, que tem o seu valor histórico, mas que, sem dúvida nenhuma, está muito longe daquilo que representa o Novo Testamento. Tanto que, em uma das tentações que fizeram a Jesus, lhe foi dito se ele veio para destruir a lei, porque o que ele falava, o que ele vivia, o que ele ensinava, estava em rota de colisão, de fato, com o Velho Testamento. O Velho Testamento é cheio de uma visão embora de um Deus único, mas de um Deus vingativo, de um Deus violento, de um Deus cioso, de um Deus perverso até. E Jesus, ele mostrou um Deus tão sereno, tão meigo, né? Tão assim, cheio de compaixão, que a gente não vê muito lá no Velho Testamento. E ele então respondeu dizendo que ele não veio para destruir a lei, para modificar nada, porque isso era uma forma de fazê-lo cair em tentação. Porque se ele dissesse que ele veio mudar a lei, eles iam usar isso contra ele, os fundamentalistas, né? Aquelas pessoas que cultuavam muito, de forma exagerada, xiitas mesmo do Velho Testamento, eles iam voltar-se contra Jesus, certamente. Se ele dissesse, não, eu não vim mudar a lei, eles então vai fazer o quê? Se não veio para mudar a lei já está aí, então você não tem utilidade nenhuma, não vai servir para nada. Então, qualquer resposta que Jesus desse, ele estaria em desgraça, porque ou ele representaria algo contra aquilo que os judeus respeitavam muito, que eram as tradições lá do seu povo do Velho Testamento, ou então, e isso seria ruim para ele, né, perante aquela opinião pública, ou então ele seria mais um que não traria nenhuma novidade e, portanto, sem valor, já que ele não traria nenhuma mudança significativa. Então, eu não vim mudar a lei, eu vim fazer a lei ser cumprida. De forma que Jesus, ele trouxe o Espírito que vivifica, né, em oposição à letra que mata. Então, Jesus é a água viva, Jesus é o Espírito que traz a verdadeira compreensão a respeito de muitas verdades, de muitos ensinamentos. Então, sempre nós devemos enxergar o Evangelho segundo o Espiritismo como sendo o Evangelho de Jesus, mas interpretado, estudado, analisado à luz de verdades que o Espiritismo descortinou e trouxe para nós. Então, Kardec não criou uma única linha em cima do Novo Testamento de Jesus. Kardec não inovou absolutamente nada. Ele apenas trouxe, codificou através das muitas mensagens que foram recebidas durante um período expressivo de manifestação mediúnica. Ele foi o coordenador dessa manifestação, não foi o criador também, não foi o inventor. Ele, por acaso, foi onde ocorriam fenômenos, descobriu aquilo, deu uma atenção maior, estudou com mais profundidade, buscou interpretar aqueles fenômenos à luz da ciência, não poderia ser diferente, e trouxe o resultado do seu trabalho em várias obras chamadas obras básicas, e uma delas é esse aqui, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi lido aqui agora, né, como preparação para essa nossa pequena discussão de ideias, de pensamentos na noite de hoje,
uma página narrada por Lucas, uma passagem em que Jesus disse, quando ele foi convidado para uma festa, um determinado lugar que ele foi, uma festa, um jantar, ele disse para quem tinha convidado ele, olha, começa dizendo Lucas, disse ainda àquele que lhe tinha convidado. Algumas traduções, ele disse para aquele que lhe tinha, ou que o tinha convidado, questão da regência. Então, ele disse àquele que foi aquele que convidou ele para uma festa, falou, olha, escuta, João, Pedro, Matias, seja lá, você me convidou para esse jantar, muito bem, eu estou aqui. Agora eu queria te falar uma coisa, você me convidou para vir, eu fiquei, imaginamos assim, que Jesus podia desdobrar o que ele falou, fiquei muito feliz de ser convidado e atendi o seu convite. Agora, um detalhe, eu quero te ensinar uma coisa aqui. Quando você fizer um jantar desse, você não convide os teus amigos. Olha que coisa estranha, né? Jesus estava ali convidado como um amigo. E disse para quem o havia convidado. Quando você fizer um jantar, não convide os teus amigos, não convide os teus irmãos, não convide os teus parentes, nem os teus vizinhos que forem ricos. Não convide nenhuma dessas pessoas, nem vizinho rico, nem amigo, nem parente, nem irmão. Mas, por outro lado, convide as pessoas que ele classificou como pobres, estropiados, pessoas que estão alquebradas, destruídas, doentes, enfermas de toda a ordem, os coxos, os mancos. Era muito comum esse tipo de enfermidade ao tempo. Aliás, tudo quanto é doença ruim existia naquele tempo, que a medicina não tinha feito nenhum progresso. Então a poliomielite devia destruir, Não tinha muito coxo, muita pessoa que não tinha condição de andar, vivia se arrastando. A lepra, a hanseníase destruía. Era um período de muito atraso realmente nesse aspecto, e como em muitos outros. Os cegos, Quantas pessoas eram cegas naquela época? Então, Jesus curou um cego. O que não faltava era cego para Jesus curar. E devia ter muita glaucoma, doutor? O doutor está aí, é o nosso médico aí dos olhos, da oftalmologia. Quantas enfermidades que são tratadas hoje, facilmente reversíveis, coisa simples, Mas a falta de prevenção, que na época não existia, certamente que tinha muita pessoa assim. E as pessoas eram muito discriminadas socialmente, porque a sociedade sempre discriminou os pobres, os negros, as pessoas enfermas, e aí se incluía os leprosos, porque era extremamente contagioso, se imaginava, e não é assim, a gente sabe hoje, mas na época se imaginava, então eles eram discriminados. Então Jesus falou, olha, convida esse povo aí, quem é aleijado, quem é cego, quem é estropiado, quem não tem saúde, quem é miserável, vive na miséria, convide eles. Por quê? Disse ele, se você convidar os seus amigos, os seus irmãos, os seus vizinhos ricos, eles vão te convidar também para um jantar, porque isso faz parte da etiqueta social. Quando nós somos convidados para um jantar, para um almoço, para um evento, a gente meio que se sente até na obrigação de retribuir aquele convite com uma oportunidade semelhante. Quando fizermos em nossa casa um evento assemelhado, nós vamos procurar convidar também, dentre outras pessoas, aquelas que notadamente nos prestigiaram com um convite. E aí ele diz, agora, se você convidar essas pessoas que eu mencionei aqui, você tem uma certeza de cara, de antemão. Você vai estar convidando pessoas que não vão retribuir o seu convite. Você estará convidando pessoas que não vão fazer um jantar em suas casas, até porque essas pessoas enumeradas aqui, elas sequer casas tinham, eram andarilhos, perambulavam pelas ruas, pedindo esmola, numa situação de indigência, de mendicância. Elas não tinham como receber ninguém nas suas casas, sequer casas elas tinham. Isso fica muito claro nessa passagem narrada por Lucas. Agora, o que não fica muito claro quando a interpretação é literal, é o que de fato Jesus quis dizer com isso. Primeiro que ele foi indelicado, ou teria sido indelicado, com quem o convidou. Dizendo já de cara, olha, quando você for fizer um jantar assim, não chama seus amigos, não, já se excluiu, Não me chama, não chama seu irmão, não chama seu vizinho rico, não. Chama só os desventurados de toda sorte. Essas pessoas é que devem ser convidadas. Você imagina se você convida alguém para um jantar,
A gente faz uma coisa assim, esperando até um reconhecimento. Nós somos seres assim. O que eu faço, o que isso vai representar perante a sociedade? E o meu convidado já chega dizendo isso para mim, eu já vou ficar meio assim, sem graça, né? Poxa vida, convidei essa pessoa, já me fala isso. Mas, na verdade, Jesus, ele usou muito das metáforas, das expressões por comparação, por analogia, a fim de ser mais elucidativo, mais esclarecedor, entendeu? Ser mais pedagógico, mais didático. Jesus era o grande em tudo, e como professor o maior que nós conhecemos. E naquela didática, naquela pedagogia, ele gostava muito de contar histórias, são as parábolas. Ele gostava de carregar muito nas tintas do que ele descrevia, de forma muito intensa, porque sabia que as mentes infantis são suscetíveis a compreender os fatos à luz de histórias. A gente ouve histórias desde que a gente é bem criancinha. A gente cresceu ouvindo histórias. Por quê? As histórias tinham um fundo moral. Quem pôde ser evangelizado, quem pôde frequentar aulas de catecismo, dentro do centro espírita, enfim, nas escolas, sempre o professor contava uma história e depois tentava conosco tirar dali um fundo moral, ou seja, um ensinamento. Se eu lançar só o valor da virtude, do bem, talvez as pessoas não assimilem muito perfeitamente o que significa o bem, a virtude do bem, né, da compaixão. Mas se eu conto uma história de alguém que agiu com compaixão, que agiu de forma bondosa, as pessoas que ouvem a história poderão compreender melhor, porque a gente precisa muito de exemplo ainda para entender as coisas com mais profundidade. Então Jesus fazia isso. E nesse episódio não foi diferente. Ele queria passar uma mensagem para as pessoas. Em momento algum, ele quis desmerecer o convite. Olha, se nós, com a nossa educação de sociedade, com o verniz da educação, o Evangelho fala sobre isso, que muitas pessoas se passam por pessoas boas porque tem o verniz da educação, daquele polimento, né? Mas na essência ainda são pessoas irracíveis, agressivas, transtornadas, violentas, a maioria de nós. Né? Mas a máscara da sociedade nos faz mais contidas. Bom, é melhor do que nada, eu costumo dizer. Mas Jesus, ele ia além das aparências. Ele não queria, nunca, de forma nenhuma, né, ser indelicado com quem quer que seja. Ele jamais seria indelicado com a pessoa que o convidou para um jantar, e ele estava ali. É que Jesus, na verdade, ele não perdia a oportunidade de ensinar em momento algum. Porque a grande obra de Jesus para a humanidade não foram os milagres, não foi transformação de água em vinho, ou de vinho em água, ou andar sobre as águas, não foi ressuscitar um morto, não foi curar leprosos, ou fazer com que cegos enxergassem, com que coxos andassem, com que pessoas que tinham enfermidades incuráveis se curassem ao toque das suas mãos. Isso teve um valor de revelação do seu poder. Muito mais do que isso, até porque, se eu for limitar a importância de Jesus às curas que ele fez, ele teria favorecido pouquíssimas pessoas, comparando-se com a população da humanidade ao longo da história. Hoje, presentemente, nós temos mais de 7 bilhões de pessoas, de espíritos encarnados no planeta Terra. Então, a quantidade de pessoas que Jesus curou, então seria muito pouco. Ele não veio aqui para fazer isso. Ele veio para muito mais, ele veio para dar testemunho de vida, de comportamento, de ação, de atitude, nos ensinar a viver. Ele não veio aqui só para curar as nossas doenças do corpo. Até porque ele falou, vós sois deuses. É como se fala, gente, para com isso. Vocês querem que eu fique curando vocês, disso, daquilo. Curou. Mas para quê? Você não precisa disso. Ele falou, vós sois deuses. Podeis fazer o que eu faço e muito mais. Essa é a grande mensagem de Jesus. Abrir a nossa consciência. Fazer com que a gente aprenda a se conhecer. Saber das nossas potencialidades. Desenvolver a nossa capacidade de superação. Ele veio para isso. Ele nos ensinou isso através das suas atitudes. Mas como isso é um processo muito lento,
gradativo, ele lançou apenas as bases, os fundamentos, para que com o tempo cada um de nós aprendesse a desenvolver essas potencialidades. Então esse foi o grande papel de Jesus. Vós sois deuses, ele disse, e diz também, conhecereis a verdade vos libertará. Hipócrita, antes de ver um cisco no olho do teu próximo, tira atrás dos teus olhos. Novamente ele está dizendo, te conheça, repetindo Sócrates, conheça-te a ti mesmo. Esse é o grande desafio da humanidade, e Jesus foi o grande mestre desse desafio, de conhecer a si mesmo. E ele fazia então as pessoas pensarem, ele chocava, essa é a palavra, as pessoas, porque elas se sentiam chocadas mesmo, era um choque de realidade muito grande, que Jesus dava para as pessoas, a todo instante, a todo momento, Jesus dava um choque de realidade nas pessoas que estavam com ele. Ele não perdia a oportunidade. Vejam que ele sempre fazia, instigava as pessoas a pensar. Muita gente deve ter ficado assim por entender, mas que é isso? Sobretudo aquele que o convidou, né? Eu não posso convidar meus amigos para jantar comigo, eu tenho que convidar sempre, são desconhecidos, pessoas que estão em situação de penúria, e esse é o verdadeiro sentido da vida. Na verdade, Jesus, quando ele quis ensinar algo mais profundo, ele não foi compreendido pela massa, pela turba ignorante, que é a maioria, era e é, porque quem pensa na humanidade é uma pequena parcela, a maioria de nós apenas vive, somos apenas, né? Que é a música, a vida de gado, a gente vai sendo tocado. Pensa um aqui ou ali. E o potencial do pensamento humano é tão grande, que com poucas pessoas pensando, a gente tem tanto conforto hoje, graças a essa compreensão do pensamento humano. Quanto à tecnologia, falamos agora das enfermidades oculares que são debeladas hoje por conta de alguns que pensaram, que são os cientistas, os pesquisadores, em qualquer área do conhecimento da tecnologia. Então Jesus era aquele que pensava e queria e quer que a gente aprenda a pensar. Ele jogava essas coisas, ele tentou ensinar verdades assim extraordinárias para pessoas simples, e tentou ensinar também. Na verdade não foi ele que procurou, ele foi procurado. Quando Nicodemos o procurou na calada da noite, para que ele o explicasse melhor essa questão de nascer de novo, porque Jesus falava muito no nascer de novo, e ele então, Nicodemos, que era doutor da lei, era um mestre, era um homem de posição destacada dentro da sociedade lá dos judeus, membro do Sinédrio, ele falou assim, Senhor, é verdade que eu tenho que nascer de novo? Ele falou, e Jesus falou, quem não nascer de novo não entrará no reino dos céus. Ele falou, então tem que tornar criança, entrar na barriga da minha mãe? Olha o nível, isso um doutor da lei, olha o nível. Imaginando Jesus nessa hora, ele falou assim, gente, onde é que eu estou? O que é isso? É aqui que eu vim ensinar esse povo aqui? Se fosse a gente, largava de mão na hora. Falava, vou embora. Vou voltar de onde eu vim, que é muito melhor do que aqui. Porque não dá. Eu estou diante de um mestre. Olha o que está me perguntando. Quem aqui é professor, às vezes, né? Às vezes o aluno faz uma pergunta, mas não pode. Mas o professor tem que entender que a dúvida de cada um é proporcional à sua compreensão de entender aquilo, né? Então você não pode. Você tem que compreender que cada um está num grau de compreensão. E outra coisa, né? Jesus solamente não teria esse desestímulo, porque ele sabia muito bem onde ele estava. Então, ele não descobriu que ele estava ali quando Nicodemos falou isso para ele, não. Ele já sabia muito antes da terra ser a terra, que um dia ele viria e passaria por aquilo. É a presciência, já que para espíritos como Jesus, não há tempo, não há espaço. É tudo um presente constante, aqui, agora, sempre. Então, ele entendeu. Ele só falou assim, para não ferir Nicodemos, né? Falou, Nicodemos, mas deixa de ser bobo, senhor. O senhor é de Goiânia, né? Deixa de ser bobo. Falou não. Falou assim, você não compreende as coisas do mundo, da matéria. Então, você não vai compreender ainda as coisas do Espírito. Não falou nada. Não entrou em detalhes, não falou, estou falando de reencarnação, estou falando de espírito, de perispírito, de assimilação de fluido. Pelo amor de Deus, hein? Não estava na hora de falar isso, não. Ele lançou a semente, deixa aí, no momento certo ela vai germinar. Também assim foi nessa passagem. Convidar os pobres estropiados, para nós hoje, meus irmãos, significa tão somente
que nós não podemos nunca pautar as nossas ações esperando uma recompensa. E isso não é fácil de fazer, porque é da condição nossa, do ser humano, esperar recompensa. Isso a gente faz sem ninguém ensinar. Uma criança faz uma gracinha e espera reconhecimento, ou não? Um bebezinho que não aprendeu nada com ninguém, ninguém ensinou, ela faz uma gracinha, ela espera que as pessoas reconheçam, sorriam com ela, possam enaltecer aquilo que ela fez. A nossa condição, a nossa forma de pensar, de refletir a realidade é sempre pautado na recompensa. E Jesus quis falar exatamente isso. Agora, isso é tão difícil, porque Jesus, de fato, veio para a nossa salvação, essa é a verdadeira salvação, nos propor metas normalmente difíceis mesmo. Até porque ele falou, quem quiser vir após mim, que pegue sua cruz e venha. Então, assim, Jesus é um paradigma das virtudes. E ser virtuoso, embora esteja na nossa essência, porque fomos criados pela virtude, e se nós viemos de uma árvore boa, nós não somos maus frutos. Só que isso está latente em nós, ou seja, está ali adormecido. A nossa reflexão de mundo ainda é essa de querer ser reconhecido, de sentir o benefício voltando para nós daquilo que nós fizemos. Então Jesus trouxe para um plano mais material que ele podia, no exemplo de um almoço ou de uma festa. Então, quando eu faço para quem pode retribuir, fica um pouco já, naquele momento, uma esperança. Olha, eu vou fazer esse jantar hoje, amanhã irei eu jantar na casa de um desses que eu estou convidando. Ainda que eu não esteja movido só por isso, mas é uma possibilidade, digamos assim, bastante razoável, né? Bastante concreta. Quando eu fizer o convite para pessoas muito humildes, na condição que Jesus enumerou, eu já tenho uma certeza de que eu não vou, de forma nenhuma, ser convidado por ela. Aí, é o que Jesus certamente quis nos ensinar. Eu já tenho a certeza de que aquilo que eu faço não vai, daquela forma, retornar para mim. Então, não foi isso que me moveu. É mais ou menos assim, o bem ao ser feito, ele não pode ser movido pela expectativa de recompensa. É um negócio meio maluco, porque na verdade, o bem traz o bem. Mas eu não posso fazer esperando o bem. Mas se eu fizer o bem vem. E como é que eu fico livre disso? Isso é difícil. Isso é difícil. Não é fácil mesmo, não é? Porque quando eu faço alguma coisa assim boa, eu fico assim, alegrinho. A gente ainda é espírito que fica... É bom ser bom, porque você fica alegrinho, porque você percebe que fez o bem. É mais ou menos assim. O bem é tão assim exceção na nossa vida, quando você faz o bem, você fica assim, encantado com aquilo, né? Nossa, hoje eu fiz uma caridade, digamos assim, né? Não é engraçado isso? Mas eu não posso fazer esperando. Mas é bom. Bom, mas há quem diga que se o desonesto soubesse quanto é bom ser bom, ele seria bom por desonestidade, só para ter o benefício. Só para colher o benefício. Só que eu não posso fazer assim, porque nem sempre esse bem que eu estou fazendo vai voltar para mim da forma como eu espero que ela volte. E aí, meus irmãos, eu posso trazer essa questão da doação material feita com desinteresse para a questão da nossa própria convivência de relacionamento interpessoal. Fazer o bem para pessoas que não podem me retribuir, ou convidar pessoas que não podem me retribuir o jantar, pode ser entendido também quando você vai conviver com pessoas difíceis. Porque se você faz um jantar e convida quem pode retribuir, seria mais ou menos assim, conviver com pessoas boas. Aí eu falo, Márcia, você é uma pessoa boa. Boa em você. Olha que coisa. Qual é o atrito aqui? Né? Eu falo, doutor, eu sou uma pessoa generosa. Eu falo, não, mas você é muito mais generoso do que eu. Coisa sem graça, né? Porque, na verdade, não teve nada aqui, ó. Fácil. É difícil conviver com pessoas boas. É difícil fazer o bem para alguém que eu sei que vai reconhecer, falar obrigado por você ter me advertido, a pessoa que tem humildade. É fácil ensinar uma pessoa assim. Ensine alguma coisa a um sábio e ele aprenderá mais ainda.
Tente ensinar alguma coisa a um estúpido, a um ignorante, ganharás um inimigo. Isso é tão comum. Ele continua ignorante, ainda fica com raiva de você. Porque você pisou no pezinho dele ali, né, no calo dele. Embora não fosse a sua intenção. Mas você evidenciou uma coisa que ele queria que ficasse. Que a gente, coisa boa, a gente normalmente, que os outros vejam. Nossa, né, coisa ruim a gente quer esconder. A gente não quer mostrar. Agora, e fazer o bem para pessoas desequilibradas, para pessoas transtornadas, para pessoas que sequer vão reconhecer mérito naquilo que eu estou fazendo. Eu tenho a certeza, já de agora, que eu vou fazer e ele sequer vai reconhecer. É como convidar alguém que não pode me retribuir. Então eu posso trazer para esse lado também e compreender que as ações que eu faço, elas não podem ser movidas pelo interesse da retribuição imediata, sobretudo quando eu imagino que a retribuição deve vir dessa ou daquela forma, dessa ou daquela maneira. Porque aí há um mero interesse. É como se eu estivesse fazendo um negócio, uma barganha com Deus ou com a vida. E eu não posso fazer isso. Se eu fizer, não que eu não possa, até posso. Só que isso não vai resolver. E aí o Evangelho traz outra passagem que casa com isso que a gente está falando aqui. Que foi, acho que, falado a semana atrasada aqui. Quando fizeres alguma boa ação, faça com que uma mão não saiba o que a outra fez, né? E as mãos estão tão próximas e parece tão estranho. Novamente, Jesus com as suas expressões fortes, para entender. Como é que uma mão de alguém faz uma coisa e outra não sabe? Normalmente elas vão fazer juntas. Quer dizer o seguinte, faz e não propaga. Porque quem faz e propaga, o que ele quer? Reconhecimento das pessoas. E se ele quiser o reconhecimento e propagar, ele vai ter? Pode até ter. Tem muita gente que faz isso aí, tem reconhecimento. Nota no jornal, na revista, na imprensa, fulano é bom, fulano é generoso, fulano é filantropo, é caridoso, é não sei o quê. Não, teve um reconhecimento. Mas agora eu pergunto, e ele? Se ele tivesse certeza, isso é o que diz o Evangelho, que o que ele fez não fosse ser visto por ninguém, ele faria? Se a resposta for não, significa que ele não sente prazer naquilo que faz. Significa que ele só quer um reconhecimento por aquilo que ele faz. Agora, se a pessoa fizer o bem e tiver a certeza que não vai ser reconhecido o seu bem, que não vai ser convidado para um novo jantar, que não vai ser reconhecido como bom que ele está fazendo, e ainda assim ele fizer, é porque ele não está preocupado com o resultado. Ele está preocupado com a ação dele naquele momento. O que ele quer fazer já dá prazer para ele agora. Não é o reconhecimento que vai dar prazer, é ele sentir bem por ter feito. Imaginemos nós, se Jesus fosse dar a nós algum tipo de ajuda, apenas na certeza de reconhecimento, a gente estava liquidado. Ou não? Deus, se fosse fazer alguma coisa de bom para nós, apenas pelo móvel, pela expectativa de gratidão ou de reconhecimento, ele não faria. Mas não é assim que as coisas funcionam. Deus é o que ele é, sequer sabemos o que ele é, mas na sua essência ele é o que ele é. E sendo o que ele é, a gente conhece alguns atributos dessa sua condição de ser, que é o amor, a bondade, né, a perfeição, a onipotência, a onipresença, a onisciência e tantos outros atributos que a gente define que são muito impróprios e pequenos para defini-lo. Mas ele é o que ele é. Jesus é o que é. Independente de quem seja o destinatário do que ele está fazendo, de reconhecimento, de gratidão, isso não interessa. Isso é o que menos importa. A atitude minha, eu sou o dono dela. A atitude de quem recebe o que eventualmente eu faça, não me diz respeito. Eu não tenho poder sobre isso. Eu não tenho capacidade, autoridade, condição de fazer e de sentir pelo outro o que eu estou fazendo. E muitas vezes, meus irmãos, a gente sofre por isso. A nossa vida é infeliz, é triste por isso. Porque a gente fica querendo que os outros sejam aquilo que eu quero, que eu imagino, que eu idealizo que ela deve ser. E aí eu perco completamente a capacidade do conhecimento e da razão.
e insisto em coisas que não fazem o menor sentido. E a minha vida, então, fica totalmente desarticulada, porque eu não vejo o reconhecimento, não fico feliz, e vira um círculo vicioso que vai me consumindo, me destruindo, e eu vou ficando enfermo, desequilibrado, e está aí. A realidade que a gente vive é um pouco, ou grande parte, é fruto disso. Dessa falta de compreensão de si mesmo, desse autoconhecimento, de fazer as coisas por sentir-se bem, e não para que os outros vejam, e não para que os outros retribuam. E não se frustrar nunca quando não houver reconhecimento. É natural. Aliás, nem é ver que teve reconhecimento e nem ver que não teve. É não perceber isso. Isso é indiferente. Isso é indiferente. O que nós podemos fazer é aquilo que está em nós realizar. Então parece que Jesus, de fato, nos deu mais um ensinamento que vai além da aparência. Todos os ensinamentos de Jesus transcendem a aparência de suas palavras. Ele quis dizer que a generosidade deve ser algo a ser cultivado em nós, sem nenhuma expectativa de retribuição, sem nenhuma esperança de retribuição. Se ela vier, bom para quem reconheceu, porque revela a nobreza de caráter dele, que reconheceu. Se ela não vier, também é algo a ser resolvido por ele. Não vai aumentar o meu mérito e nem diminuir o meu mérito, o reconhecimento do outro. Enquanto eu fizer para que o outro reconheça, eu estou fazendo muito mais para que a minha vaidade se eleve do que propriamente por sentir prazer, ter aprendido verdadeiramente o sentido do que é fazer o bem sem nenhum tipo de expectativa ou de uma esperança de reconhecimento. São muitas as possibilidades de interpretação dessa passagem, essa é apenas uma delas. É apenas uma delas. A cada dia que a gente se debruça sobre o Evangelho, nós encontramos uma interpretação nova, uma palavra nova, algo que nos comove, que nos toca, que nos desperta para refletirmos sobre o verdadeiro sentido da vida que vivemos nesse mundo. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre.